Soter começou a ir para farmácia, né, para fazer clínica 3 e 4, entrou no mercado com um trabalho que a gente fez no laboratório. Já adiantando um pouco a história, mas é isso, né? É ver o trabalho básico da síntese orgânica chegando no mercado, né? Isso é incrível. Foi a maior lição que eu tive na minha vida toda. A síntese orgânica é uma das linguagens mais criativas da ciência, onde reagentes se tornam ideias e ideias se tornam descobertas que mudam o mundo. Mas cada molécula sintetizada no Brasil carrega uma história, feita de pessoas, de escolhas e de tempos em que fazer ciência era um ato de coragem. Nesta série especial do Pipeline Brasil, vamos revisitar a história da síntese orgânica brasileira, contada por quem a viveu. São vozes que ajudaram a transformar laboratórios modestos em centros de excelência e que construíram, com dedicação e curiosidade, as bases da pesquisa que hoje move a nossa química. The size of things? It's a matter of perspective, like the biggest step in the history of humanity. It was a size 8. What seems small can turn out to be huge. Small things can trigger powerful changes in the world. That's not a vague statement. It's what we believe in. Here at Merck, we don't measure things by their size. We measure them by the impact they have on millions and even billions of lives every day. By daring to dream big, by starting to act big, we turn the tiny into the tremendous, the micro into the extraordinary, and the minuscule into the remarkable. Or in other words, at Merck, there's nothing small in what we do. What the human eye can barely glimpse through a microscope can have the power to elevate the life of millions. What size do you think this needle is? Well, it's big enough to help bring over 5 million babies to this world. We helped to create this atomic-sized marvel, the fabric of our future, paving the way for artificial intelligence that could change the course of mankind more than any other thing ever did. At Merck, every idea begins with a joint vision, fueled by hours and hours of hard work and dedication, and sometimes too much coffee. With every idea, every improvement, every innovation, we turn the microscopic into the awesome. We turn the small into the big. At Merck, we spark discoveries to elevate humanity. Together, we can shape the future. Let's collaborate to take bold steps that will drive transformative change, making a lasting impact for generations to come. Merck, sparking discovery, elevating humanity. No episódio de hoje, temos a honra de receber a professora Arlene Gonçalves Correia, uma das maiores referências brasileiras em síntese orgânica. Arlene nasceu em São Carlos e ainda no primeiro mês de graduação foi acolhida pela inesquecível Ursula Brockson. Esse foi o início de uma parceria científica que moldaria sua carreira. Daquele momento em diante, Arlene nunca mais sairia da bancada. Fez mestrado e doutorado na UFSCar, com estágio de 2 anos no grupo do professor Andrew Green, em Grenoble, e pós-doutorado com Paul Vender. Tornou-se professora titular, fellow da Royal Society of Chemistry e líder nacional em síntese de produtos naturais, feromônios, química verde e descoberta de fármacos para doenças tropicais. Hoje, ela dirige o CERSUS-Chem, dos centros de excelência mais importantes da América Latina, e é uma das vozes mais influentes na construção de uma síntese orgânica moderna, sustentável e conectada ao país. Bom dia, gente. Estamos aqui novamente com mais um
episódio do Pipeline Brasil, especialmente aqui na série sobre a síntese orgânica no Brasil, hoje com a nossa convidada, professora Arlene Correia, da Universidade Federal de São Carlos. Arlene, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer poder estar aqui e conversar um pouco com você sobre a história da síntese orgânica e também sobre a sua história e as suas contribuições. Comigo aqui, professora Fernanda Gadini, da UFRJ. Fernanda, muito obrigado mais uma vez por essa parceria nesse projeto. É sempre muito bom ter a sua companhia aqui. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço. Arlene, obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui. A gente tem um monte de coisa que a gente quer saber, um monte de coisa da sua história que se confunde também com a história da síntese no Brasil. Acho que eu já queria começar, então, perguntando para a Arlene. Como é que começou tudo, Arlene? Como é que você veio parar na química? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Parabéns para vocês pelo projeto. Acho que é extremamente importante manter a história, a memória, né? Parabéns, acho que é uma iniciativa extremamente interessante. E, bom, como é que começou? Eu sou de São Carlos, de uma família bastante humilde, que não tinha condições alguma de me manter fora de São Carlos, né? Para estudar, eu trabalhava ao mesmo tempo que eu estudava, eu não podia sair de São Carlos. Mas a gente tem sorte que em São Carlos tem 2 universidades, né? Tem a USP e a Federal. Eu tive uma excelente professora no colegial de Química. E naquela época, né, o ensino público era muito bom. Era uma escola que até hoje é uma escola centenária aqui no centro de São Carlos, a Álvaro Guião. Tinha laboratório naquela época já, né? Estou falando de 1980. Então, quando eu decidi, né, que minha família permitiu que eu fosse fazer faculdade, eu escolhi Química porque gostava de química, gostava de ciências exatas, mas também gostava da questão do experimental, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar, foi uma opção de vida e o que dava para fazer, na verdade. E eu entrei na Federal, na UFSCar, em agosto de 82, porque naquela época o vestibular aqui era no mês de julho. Então, comecei a minha graduação em agosto de 82, e a minha primeira professora de Química Geral 1 era a Úrsula Brox. E conversando com a Úrsula, eu falei para ela que eu estava trabalhando porque eu precisava me manter. Embora fosse são carlense, eu precisava ter uma renda para poder estudar. E a Úrsula, no primeiro ou segundo mês de graduação, falou: então vem trabalhar com a gente, porque nós temos um projeto que tem bolsa. Então, começou em setembro de 82, mês de graduação, eu já comecei a trabalhar com a Úrsula e nunca mais parei. Então, isso tem 43 anos. Que legal! A Úrsula ela era bem especial. Eu também trabalhei com a Úrsula e foi exatamente do mesmo jeito, né? Entro na universidade, segundo semestre, ela é minha professora e ela faz exatamente a mesma coisa. Ela que me convidou para ir trabalhar no laboratório dela. Acho que a gente podia aproveitar, então, para você contar um pouquinho, né, da Úrsula e como é que foi a história da Úrsula. Você conviveu bem próximo com ela durante boa parte da carreira dela, né? Uma pessoa bastante especial, né? Então, a Úrsula fez o mestrado dela em produtos naturais e depois migrou para a síntese orgânica, né? Então, ela tinha um pé na química de produtos naturais e o pé na síntese orgânica, porque na década de 70, no início dos anos 80, a USP São Paulo, que era o grande centro de formação de químicos, né? E acho que foi o primeiro aqui no estado de São Paulo onde tinha pós-graduação. Então, todos os nossos professores vinham da USP, né? Do IQ USP. A Úrsula, então, começou com produtos naturais, que era naquela época uma grande área da química orgânica, né? Então, começou com produtos naturais e depois migrou para a síntese. Então, quando eu comecei a trabalhar com eles, né, tanto com a Úrsula como com o Tim, eles já tinham essa ideia de usar produtos naturais abundantes para ser material de partida para a síntese orgânica. O que é engraçado, né? Hoje a gente fala de biomassa, né? Química verde, não sei o quê, mas lá na década de
70, final de 70, começo dos anos 80, eles já faziam isso. Também, hoje a gente fala muito de interação com a indústria, os óleos essenciais, na verdade, que eles usavam, né, que eram os monoterpenos, que era o material de partida, o Tim ganhava da indústria. Naquela época já havia uma interação com a indústria, embora não fosse nada oficial e não fosse nem moda, né? Não fosse hoje, a gente quase que é obrigado a ter isso. E eles já faziam isso lá no começo dos anos 80. Eles eram extremamente vanguarda, se eu posso dizer assim, da química sintética no Brasil, com essa visão, primeiro, né, de usar materiais abundantes como material de partida e ter essa interação com a indústria. E, né, meus primeiros passos foram esses, né, usar biomassa e interação com a indústria. Como é que era, Helena, a UFSCar, assim, o departamento de química nessa época? Olha, a gente tinha uns 60 megahertz, que era o RMN. Nossa! Aliás, foi por isso que o grupo de química orgânica foi criado aqui, né? Essa história também é engraçadíssima, porque o RMN 60 megahertz foi comprado pelo grupo de analítica para analisar água. Caramba! Porque eles acharam, RMN de hidrogênio, água. E eles compraram equipamento, só que eles não sabiam que não era para analisar água. Então, quando esse equipamento chegou, eles falaram, e agora? O que a gente faz com isso? E foi quando todo o grupo de orgânica veio, porque tinha um RMN aqui. Então veio, né, o João Batista, a Fatiminha, né, que vieram para o grupo de produtos naturais, e o Tinho, o Tércio, o Comaceto, o Eliezer Barreiro, todos eles vieram aqui né, no começo da década de 80, tudo por causa de um RMN que foi comprado pelo grupo de analítica para analisar Eu não sabia água. dessa história, não. Que legal. Mas então era isso, quando eu comecei, a gente tinha um equipamento de RMN, que era, obviamente, era de um pulso só, né? Então não tinha o FT, não tinha a transformada de Fourier. Então, para fazer o espectro, você tinha que ter pelo menos 30 miligramas. Se pegar nossos alunos e botar numa máquina do tempo para essa época, Arlene, eles vão ficar desesperados, Sim. né? Sem falar que não tinha computador nem internet, né? Muito menos celular. Sim, era realmente assim, a gente vivia, mas por exemplo, a única biblioteca completa que nós tínhamos era na USP São Paulo. Então, para fazer levantamento biográfico, a gente tinha que se deslocar para São Paulo, ficar lá dias, e a gente passava o dia todo na biblioteca da USP, que era o Chemical Abstract, mas o Chemical Abstract era impresso, então a gente sentava na biblioteca e fazia a revisão bibliográfica. Eu fui muitas vezes de ônibus para São Paulo para fazer revisão bibliográfica. Isso sim, são 4, 5 horas, né, Arlene, de ônibus para... Sim, mas a gente passava assim uma semana lá, né, porque não dá para ir voltar. Inclusive, a Ferraz me recebeu na casa dela. Uma dessas vezes eu dormi no apartamento da Helena, porque ela era muito amiga da Úrsula, né? E a Úrsula falou, a Arlene tá indo aí fazer revisão bibliográfica. Ficava na casa da Helena. A nossa vida era essa. Ô Arlene, você foi a primeira aluna de mestrado da Úrsula? Você foi a primeira aluna dela, né? Foi a primeira aluna. Nessa época, mulheres na síntese era a Úrsula e a Helena, né? Se eu não... Tinha a Vera, né? A Vera também. A Vera. Tinha a Blanca. A Blanca, nessa época, que é verdade. Uhum. Anitta Marçaioli. Uhum. Sim, todas elas, a maioria delas, na verdade, né, tinha um pé na química de produtos naturais e um pé na síntese, porque, como eu falei, o produtos naturais veio muito antes da síntese, né, a gente começou com química de produtos naturais, professor Otto Gottlieb, depois que a síntese veio, né? Muitos começaram na química para os naturais e caminharam, às vezes, em paralelo, inclusive. Mas tinham grandes pesquisadoras já naquela época, assim. E como é que foi essa decisão de migrar depois da graduação, Arlene, para o mestrado e, consequentemente, depois para o seu doutorado? A escolha, você estava comentando que você veio de uma família humilde, você precisava trabalhar, né, e tal. Então, na hora que você conclui a sua graduação, é óbvio que deve ter em algum momento ficado na cabeça, e agora? Eu arrumo um emprego, eu vou pegar uma bolsa de mestrado, vou trabalhar no mestrado? Ou durante a sua iniciação científica, você já se apaixonou de uma maneira que você...
independente de tudo, você viu que você ia fazer o seu ganha-pão através daquilo dali, e o mestrado era o caminho mais natural para aquilo. Na verdade, assim, eu acho que eu não parei para pensar nem um segundo. Como eu falei, entrei no segundo mês de graduação. Eu comecei a trabalhar e realmente me apaixonei. Então, eu conheci o laboratório, né, da Úrsula e do Tim desde o início, né? Quando eu cheguei aqui, o Eliese Barreiro ainda era professor aqui, né? A pós-graduação estava acabando de começar, né? Nosso mestrado naquela época. Eu vi, nasceu o programa, eu vi todo mundo começar a fazer o mestrado e participei dessa história. E não me via fora disso de jeito nenhum. O meu projeto de graduação, ele andou bastante, tanto que eu tive uma publicação já durante a graduação. E o mestrado foi uma continuidade do que eu fazia na graduação. Eu fiz a graduação em 3 anos e meio, adiantei meu curso, já comecei o mestrado, defendi o mestrado e eu queria, na verdade, sair de São Carlos, um momento, né? Na vida inteira São Carlos, eu queria sair. Então, eu fiz o mestrado também muito rápido e aí comecei realmente a pensar no doutorado. Meu objetivo era fazer doutorado, mas eu queria fazer o doutorado fora. Pleno? Você queria fazer pleno ou você já pensava num sanduíche? Então, naquela época não existia nem esse termo, né? Essa história, eu fui a primeira aluna da UFSCar a sair para que chamamos legal. hoje de sanduíche. Que legal! Esse projeto de sanduíche, esse programa, estava nascendo. Foi quando se começou a pensar em internacionalização, mas de uma forma mais simples, porque até então todos que saíam para fazer doutorado tinham que fazer doutorado inteiro, Sim. o que era um problema sério por causa da língua, problema de visto, vários. E também manter um aluno 4, 5 anos, entre aspas, grande para as agências de fomento. Então, o sanduíche passou a ser uma grande oportunidade, né? Porque aí você mantinha a pessoa O meu sanduíche foi Big Mac, né? Eu fiquei 2 anos. Mas, em termos financeiros, era mais fácil da gente conseguir, né, esse financiamento. Era muito novo, ninguém sabia direito ainda como. E até em termos estratégicos para o país, talvez fosse até melhor mandar mais alunos por Sim. menos tempo, né? Do que financiar um aluno só por 4 anos. Acho que até, como era o início, né, você precisava criar massa crítica, talvez fosse até mais interessante. E até ele ter a oportunidade de voltar e conviver com o resto do grupo, trazendo, né, não simplesmente ir e se distanciar, né. Aline, nessa época, aí você tinha essa ideia de sair de São Carlos e tinha, né, a perspectiva de ir para fora do país, mas assim, como é que era a convivência? Tinha palestra de outros pesquisadores, tinha visita de outros pesquisadores de fora do país? Na UFSCar, como é que era essa... A gente sempre teve a escola de verão, né? A nossa escola de verão é espetacular, assim, eu acho que ela é eu sou uma das maiores fãs da escola de verão. Quantos anos ela está fazendo? A próxima é a 46ª. Caraca! Foram 45 anos já. E justamente, né, a escola de verão começa com o nosso programa de pós-graduação, exatamente junto. Foi uma ideia que, né, o Tércio, o Tim, o Eliezer, Comaceto, na época, tiveram, né, dessa escola de verão, que foi uma cópia de uma escola de verão que tinha no Rio de Janeiro, que nem existe mais. Essa escola de verão começou pensando nessa escola de verão que o Otto Gottlieb fez quando ainda estava no Rio de Janeiro. Depois ele foi para São Paulo e a escola de verão que ele tinha planejado acabou e nós trouxemos essa ideia, né? E a nossa a gente nunca parou. Mas o que aconteceu foi isso. A partir da 3ª escola de verão, já começou a ter... A segunda, eu acho. Já começou a ter pesquisadores do exterior. Então, toda escola de verão tinha 2, 3 professores que vinham do exterior. Então, foi nessa época que eu comecei a conhecer professores do exterior e me interessei. Então, minha primeira opção, que assim, que a gente estava tudo certo, inclusive, era para trabalhar com o Thomas Rudelick, que naquela época, na Carolina do Norte, se não me engano. Mas aí, justamente quando a gente conversou e eu ia fazer meu doutorado com ele mudou para
para Orlando. E naquela época não tinha e-mail, né? A gente era por carta, então eu mandava carta, demorava um mês para a carta ir, mas demorava E nisso, mudou de universidade e não recebeu mais minhas cartas. E a gente perdeu o contato. Só depois de muito tempo que eu descobri que ele tinha mudado. Porque eu mandava as cartas para uma universidade e ele estava em outro lugar. Enfim, aí então, a priori, eu ia trabalhar nos Estados Unidos. Outra escola, que o Thomas Woodley que veio para uma escola de verão, que foi em 85. E na escola de verão de 86 veio o Andrew Green, que era de Grenoble, na França. E aí, como conversei com o Andrew Green, ele falou assim, não, você vai para Grenoble. Então, em 88, eu fui para Grenoble. E Grenoble já tinha um histórico de brasileiros, Sim. né, visitando, então... Começando pelo Eliezer. Já era um ambiente mais familiar até para os brasileiros. Grenoble, né? Teve o Fernando Coelho, né? A gente teve vários. O meu orientador de mestrado, Mário Vasconcelos, esteve em Grenoble também. Então, teve uma galera. História. Assim, do Rio de Janeiro teve muita gente que passou por Grenoble. Acho que o Paulo Roberto Costa, do IPPN, também teve em Grenoble também. O Paulão, ele fez os doc, né? Mas assim, de doutorado sanduíche, teve muitos. E hoje nós temos uma brasileira lá, a Liz Kanazawa, que fez o mestrado dela, ela fez a graduação aqui, era minha colega de graduação, fez o mestrado com o Pili, Campinas, e agora, aí depois ela foi fazer doutorado com o Green e acabou ficando por lá, é professora lá. Legal, não sabia. E ela que toma conta do laboratório lá. Interessante. Você mencionou uma publicação que você teve na sua iniciação científica, Arlene, e eu queria só que você mencionasse rapidamente como é que era o processo de submissão, né? Porque as pessoas hoje talvez não estejam familiarizados de como que era essa e como que chegava a revisão do artigo para você, entendeu? Se você pudesse comentar um pouco. Era tudo pelo correio, né? O correio voltava. Muitas vezes demorava um ano para, né, entre mandar, receber, publicar. E a gente só sabia que estava publicado quando chegava a revista impressa, né? Porque a gente recebia, era tudo papel, era um processo. A gente pegava, né, a editora mandava a revista mesmo, né? Não era só o paper. O proof, né? Não era só o proof. Não, você recebia a revista impressa, o número da... Eu lembro que a minha primeira publicação, que foi no Synthetic Communication, a gente mandou carta. A gente mandou por carta. E aí a gente submeteu, e aí na hora que vieram os comentários do revisor, veio o envelope com impresso e o revisor riscado à mão, sabe? Pedindo para trocar uma palavra, cortar parte do texto. Isso cara, é sensacional. Eu lembro de uma história que a Úrsula me contou da tese dela. Você deve saber essa história, Helene, que conforme ela estava escrevendo a tese dela, você não tinha. Obviamente ela não estava fazendo isso no computador, era datilografado. E aquilo era extremamente precioso. Ela falou que ela levava essa tese para cima e para baixo, então ela ia para o bar com a tese, ela sentava em cima da tese para não esquecer da tese, porque para onde ela ia, ela levava esse negócio, porque assim, muitas das discussões aconteciam no bar, e ela corrigia e tal, mas ela andava com aquilo, era um apego, era precioso onde ela fosse, e a ideia também de corrigir, ela deixava uns espaços assim, entre uma coisa e outra, você não tinha como fazer uma segunda versão, então você ia escrevendo, e na época também os desenhos com a reguinha, né? A minha também. A sua também foi. Então, é algo assim que pra gente assim, a gente não imagina, né? Isso hoje em dia, os nossos alunos, né, não têm a ideia de que isso acontecia. Mas também acontecia... E os espectros era a coisa mais preciosa do mundo, era mais do que... Porque espectro você não tinha como armazenar, né? Você tirava o espectro, você imprimia na hora, tinha que calcular a constante de acoplamento, tudo na mão, né? Pegava o espectro e com a régua media as distâncias e calculava a constante de acoplamento, e tudo aquilo era cópia única. Então, o que a gente fazia? Pegava esses espectros, já ia tirar cópia, né? Xerox. E tinha, assim, vários Xerox em vários lugares diferentes. Porque vai que, né, pegava fogo no prédio, aí eu tinha espectro, eu tinha uma caixa, né, uma pasta de espectro
que eram os originais, e tinha várias cópias que mantinha. Eu deixava em casa, no laboratório, em assim, lugares diferentes, porque vai que acontecesse alguma coisa. Se você não tinha os espectros, você não tinha tese. E isso era não só para espectros, para cromatograma também, né? Cromatografia a gente já tinha um cromatógrafo gasoso, e fazia traçava, né, o cromatograma, mas para calcular tempo de retenção era tudo na régua. Então a gente tinha que, né, imprimia papel quadriculado e fazia todo o cálculo na mão. Tudo isso era. E até hoje eu tenho meus espectros, eu tenho uma pasta. Meus espectros estão aqui na minha sala. Nunca vou perder, assim, era uma preciosidade. Porque realmente, assim, se você perdesse, você não tinha tese. Era realmente uma. Assim, você sentiu diferença na hora que você chega na França, assim? O que tinha diferente? O que tinha igual? Qual foi o que você sentiu nessa transição? Principalmente, quer dizer, duas coisas que eram muito importantes lá. Primeiro, a biblioteca. Aqui a gente só tinha biblioteca em São Paulo, e lá eu tinha biblioteca no prédio, né, dentro do mesmo campus, né? A biblioteca lá era espetacular. E a segunda era reagentes, né? A gente que trabalha com síntese orgânica, você depender hoje está um pouco melhor, mas assim, na minha época, a gente para comprar reagente era 1 ano e meio, 2, para chegar. Então você não podia fazer o mestrado, porque eram 2 anos para esperar um reagente. Você se virava com o que tinha ou não fazia. E lá em Grenoble não, né? Em Grenoble chegava a pedir, na outra semana eu tinha reagente na mão. Então, para a gente, em síntese orgânica, ter reagente é a coisa mais importante, na verdade, né? Isso explica um pouco também, né, Arlene, não da decisão, mas do porquê a síntese orgânica nesse início ter usado muito produto natural como material de partida, né? Porque era uma coisa que a gente tinha abundante no Brasil e assim, você não depende de importação, de reagente, etc. E é mais fácil para você trabalhar quantidades um pouco maiores, né? Talvez isso seja uma das justificativas para essa escolha, né? Sim, o material de partida é importantíssimo, mas bases, né? Como é que LDA, o tiolítio, nada disso a gente tinha, né? Então O você tinha que tiolítio tinha que fazer, né, pô? Então, você teria que ter né, o lítio, que também não era. Então, assim, a gente tinha um problema seríssimo, né? Ainda temos, né? Não é tão, mas assim, naquela época era muito complicado, porque a química que a gente podia fazer, além de ser, né, de depender de material de partida abundante, os reagentes tinham que ser muito simples, né? Você tinha que pensar numa química muito básica que dava para usar reagentes que a gente tinha. E a competição era história, né? Às vezes eu penso o que a gente fazia e conseguir publicar nessas condições que a gente tinha era realmente inviável, mas enfim, sobrevivemos. E nesse período que você teve lá em Grenoble, tinham outros brasileiros ao mesmo tempo com você lá no laboratório? Como é que foi a adaptação ao modelo francês e etc? Como é que foi isso? Não, eu cheguei, o Fernando Coelho tinha acabado de ir embora. Então eu fiquei sozinha por um bom tempo. O que foi péssimo, porque todo mundo falava assim, nossa, o Fernando é ótimo. Eu era muito comparada ao Fernando, eu já falei para ele isso. O Fernando tinha, e tem até hoje, um francês perfeito, e o meu francês era horroroso. E aí eu cheguei, todo mundo achava que o meu francês ia ser igual ao do francês do Fernando, e todo mundo falava, nossa! Eu era muito comparada. Aí todo mundo falava, mas o Fernando é assim, e eu lá, né? Passei vergonha. Mas, assim, depois foi bom, por outro lado, que como não tinha brasileiros no laboratório, eu tive que me virar com a língua também, né? Sim. Então, assim, porque ninguém falava português. Tive que me virar, não tive ajuda de ninguém ali dentro do laboratório. Mas foi importante, eu acho que né, a língua é um desafio sempre quando a gente vai para fora, né? Por mais que você ache que você sabe, você chega lá, acho que não sabe nada. Mas foi importante. E você ficou 2 anos lá, que você falou, né, nesse sanduíche. Por que a escolha, foi uma escolha ficar 2 anos ou foi uma necessidade do projeto ficar 2 anos? Então, na verdade, quando eu fui para continuar o meu mestrado. Eu não falei ainda, mas a grande área de pesquisa do Tim e da Ursula eram as reações de Diels-Alder. Sim.
E minha graduação e meu mestrado foram fazendo essas reações de Diels-Alder e o doutorado era para continuar. Então, o projeto que eu levei para Grenoble era uma continuação, eu ia fazer síntese total, mas era uma continuação do que eu fazia aqui no Brasil. E chegou lá e deu tudo errado, né? O projeto que eu levei não funcionou. Eu passei 8 meses trabalhando, minha bolsa era de 1 ano, e com 8 meses eu não tinha resultado algum. Caraca. Então, eu tinha 2 opções, ou eu voltava para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás, sem nada, ou eu mudava de projeto. E naquele momento, o laboratório do Green estava fazendo síntese da cadeia lateral do Taxol, que era o grande projeto financiado pela Rony Poulenc, que é a Ródia, né? Com muito dinheiro. Era a época que o Taxol não estava no mercado, mas estava quase, né, para ser aprovado. Estava assim, um desafio enorme ter quantidades para fazer os ensaios clínicos. E aí o Green e o Jean-Noël, que era um pós-doc dele, falaram: olha, você não quer trabalhar nessa área? Claro. Mas aí, como eu mudei, eu comecei do zero, né? Então, eu estava com 8 meses, 9 meses já de bolsa. 4 meses eu não ia conseguir ter material para defender. Então, aí eu pedi prorrogação. Naquela época, a CAPES, que era a minha bolsa era da CAPES, entendeu perfeitamente. E acabou que em 1 ano e 4 meses, eu tive toda a minha tese, né? Eu voltei para o Brasil com a tese pronta. Voltei para defender. Naquela época, a gente conseguiu 4 papers, né? Nesse período aí de 1 ano e 4 meses. Foram 3 JOC, Synthetic Communication. E então, eu cheguei aqui, né? Eu voltei para o Brasil com a tese pronta para defender. E foi o que aconteceu. Você lá trabalhou, então, nesse projeto com química já enantioseletiva? Sim, era síntese assimétrica, né? Eu comecei fazendo reação de Sharpless, né? Ainda naquela época ninguém sabia que era Sharpless. Eu trabalhei primeiro com a epoxidação de Sharpless, depois a dihidroxilação de Sharpless. Eu fiz 4 sínteses, 4 versões para a síntese da cadeia lateral. E foram os 4 papers, né, que a gente conseguiu. E fora, o que é mais interessante nessa coisa toda, né, é que esse trabalho rendeu patentes, que eu não tive um tostão furado do grant, da verba, mas a verba foi toda para o laboratório, então o laboratório lá tinha realmente muito dinheiro, né, era extremamente... né, toda a verba que vinha da Rony Poulenc ia para o laboratório, mas foi o primeiro processo de síntese, não do Taxol, mas do Taxoter, que era um análogo do Taxol, a única diferença é um grupo protetor no nitrogênio, mas foi primeiro processo industrial, foi esse que a gente desenvolveu. Então, o Taxoter começou aí para farmácia, né, para fazer clínica 3 e 4, entrou no mercado com um trabalho que a gente fez no laboratório. Já adiantando um pouco a história, mas é isso, né? É ver o trabalho básico da síntese orgânica chegando no mercado, né? Isso é incrível. Foi a maior lição que eu tive na minha vida toda, é enxergar isso, né? Acho que esse é um sonho que eu tenho, que acho que um dia talvez eu veja aqui no Brasil. E qual foi o maior desafio químico dessa fase que você falou que você estava trabalhando lá na cadeia lateral aí do Taxol? Qual foi o maior da reação que você falou assim, cara, isso aqui, para fazer isso aqui funcionar, eu tive que cortar o brado para fazer isso acontecer? Dihidroxilação de Sharpless. Essa é uma reação assim que é maravilhosa, mas a parte experimental dela é absurdamente complicada. Porque se você fizer adição muito rápida dos reagentes, você tem 0 de excesso enantiomérico. Então, naquela época, a gente tinha uma string pump que não funcionava direito. Então, porque era uma adição, tinha que fazer adição durante 24 horas. Caramba! Condição de bancada, né? Abaixa a temperatura também? Abaixa a temperatura, não tinha criocool, não tinha um controlador automático de temperatura. Sim. Então, a gente revezava, eu e Jean-Noël, esse pós-doc que a gente trabalhou junto o tempo todo, a gente revezava para ficar controlando a temperatura e a adição, porque você só tinha um excesso enantiomérico grande se fosse perfeito. Assim. É impressionante. Essa reação precisa de muito cuidado. Nossa, foram muitas noites e dias
Essa é a estratégia que foi para a indústria ou vocês tiveram que fazer alguma adaptação? E eu queria também aproveitar nessa pergunta, vocês tinham contato com o pessoal da indústria ou era feito só? Como é que é? Me conta um pouco disso. Então, porque eles iam no laboratório para ver, né? Porque tudo que a gente fazia ali tinha que ser transportado para o laboratório em escala piloto, né? Então a gente trabalhava em escala, a gente começou a aumentar a escala, mas chegou uma hora que, obviamente, todo laboratório de síntese tem problemas com escala. Então, eles iam lá olhar como é que era que tinha que fazer, porque como é que eles iam fazer a escala piloto se não soubesse. Então, vira e mexe, vinha três químicos sintéticos da Rony Poulenc para olhar e discutir e ver como é que a gente estava fazendo. Sim, o contato era frequente. E essa etapa da reação de Sharps, com todos esses cuidados, foi ela que foi transportada para a indústria também? Ou vocês fizeram adaptações na rota? Então, quando a gente passou para eles, na Lelo, eu não sei se vocês vão lembrar disso, mas o Sharps também estava trabalhando, e a Bristol, naquela época era uma competição enorme entre a Rony Poulenc e a Bristol. A Bristol nos Estados Unidos, era assim, quem vai botar isso no mercado primeiro, né? A gente está falando de que época, só para a gente deixar... Isso é 90. Tá. Uhum. 89 e 90. Nessa época, então, o que aconteceu? O Sharp estava lá nos Estados Unidos e ele estava dando toda a assistência para Bristol. E eles desenvolveram concomitantemente a reação de aminohidroxilação. É porque a cadeia lateral é um aminoálcool, né? E a gente fazia, então, o diol, e aí tinha que trocar. A gente colocava uma azida, fazia a hidrogenação para ter o aminoálcool. E o Sharp desenvolveu a reação de hidroxilação para a Bristol. Então, o que entrou primeiro foi a Bristol conseguiu botar no mercado já a cadeia lateral usando essa reação. A Rony Poulenc foi com a nossa reação de hidroxilação, mas logo migrou também para a hidroxilação que a Bristol estava usando. Era impressionante, assim como as indústrias estavam numa corrida contra o tempo para lançar. Mas aí a Rony Poulenc lançou o Taxotere, né? Sim. E a Bristol lançou o Taxol. Se fosse necessário naquela época você trazer essa tecnologia, esse procedimento, né, da dihidroxilação ou da aminohidroxilação para você reproduzir na UFSCar, seria possível? A gente tinha condição de fazer isso naquela época? Então, precisava dos reagentes, né? Não, se eu trouxesse os reagentes na mala, tinha. Porque era isso, o controle que a gente fazia era muito manual, né? Não precisava de uma alta tecnologia para fazer. A gente tinha vidraria, até a syringe pump nós já tínhamos aqui, mas é que a gente não confiava nem na syringe pump. Isso é um problema antigo. A gente ficava acima, mas tinha sim. Quando eu voltei, né, eu já comecei a escrever minha tese, mas mesmo assim, eu defendi o doutorado com 3 anos. Teoricamente, eu tinha 4 anos para fazer o doutorado, né? Eu tinha bolsa por mais 1 ano. Então, eu voltei e falei, bom, enquanto eu não tenho emprego, eu vou começar a trabalhar. Então, eu trouxe parte desse projeto para fazer aqui em São Carlos. Mas aí, imediatamente, eu voltei em outubro, janeiro, eu já passei no curso. Que legal. Porque naquela época a gente conseguia emprego sem doutorado, né? Sim. Então, primeiro a gente prestava concurso para depois defender a tese. Então, eu estava com a tese pronta. Falei, eu vou prestar concursos, se eu passar, aí eu defendo. Então, o primeiro concurso que eu fiz foi na Federal do Espírito Santo. Olha. Onde está o Belô. Eu e o Belô fizemos o concurso juntos. Mas aí eu passei e eu voltei para São Carlos e apareceu um curso em Uberlândia. Que eu voltei para São Carlos para arrumar a mala e mudar para Vitória, né? Mas aí apareceu um concurso em Uberlândia, eu fui e passei também. E aí Uberlândia é mais perto, né? Eu já era casada, e aí eu fui para Uberlândia e o Belô acabou indo para Vitória. E tá lá até hoje. E depois eu fiquei 1 ano só em Vitória, e aí apareceu um concurso aqui na UFSCar, prestei de novo. Uberlândia, né? Uberlândia. 1 ano em Uberlândia, e aí voltei para São Carlos depois de 1 ano. Stanford... Vai você, Rodrigo, vai lá. Quando você entrou na UFSCar, né, quem que fazia parte do, vamos dizer, departamento de Química Orgânica? Quem eram os nomes da Química Orgânica na UFSCar
E quanto tempo depois de você ter entrado na UFSCar que você defendeu o seu doutorado? Ou no caso da UFSCar, você já tinha defendido o seu doutorado? Eu defendi quando eu estava em Berlândia, né? Porque eu falei, eu estava com a tese pronta, então eu só estava esperando. Só uma curiosidade, quem foi a banca, Arlene? O Pili, Nossa, o Paulão, a Úrsula e a Késia, da doutorado, que legal, doutorado, que legal, legal. O Paulão, agora que a gente estava na SBQ mês passado, né? O Paulão olhou para mim e falou assim: você lembra que eu fui da tua banca de doutorado? Eu falei: nossa, Paulão, eu lembro, mas você lembrar? É. Eu fiquei super assim, assustada. Falei: nossa. Legal. Foi o Pili e o Paulão de fora. Legal. Mas essa época, então, quando eu voltei para São Carlos, o Tércio ainda estava aqui, né? Isso foi em 2002. Uhum. Foi quando eu comecei a organizar a escola de verão junto com o Tércio. Então, o Tércio sempre foi o apaixonado pela escola de verão. Logo em seguida, eu entrei e o Tércio falou: você vai me ajudar. E a gente organizou, assim, 4, 5 escolas seguidas. Então, foi quando eu me envolvi muito com a escola de verão. O Eliezer Barreiro já tinha ido embora, o Comaceto já tinha ido embora. Então, estava o Tércio, o Tim, a Úrsula. E na época ainda tinha o Massami, que era da síntese orgânica, mas ele acabou migrando para a área de educação, ele não ficou na síntese. Mas acho que basicamente era isso que a gente tinha. E o Tércio, né, um grande apaixonado aqui pela área. E a gente acho que pode falar um pouquinho do Tércio, né? O Tércio, nessa época, ele estava começando com a área de ecologia química, porque o Tércio veio da escola do Comaceto, do Nicola Petraiani, que era calcogênios, né? Então, o selênio, o telúrio. Então, quando o Tércio veio para cá, ele trabalhava nessa área. Mas aí, nessa época, ele migrou para ecologia química e feromônios, né? A história de começar a química de feromônios, e foi com o Tércio que começou aqui no Brasil. Ele era muito apaixonado por isso, assim. Então, ele tinha certeza que feromônios ia ser a solução para a agricultura, né? Era impressionante como naquela época tinha, assim, uma esperança grande que daria certo. Infelizmente, não deu. Nessa época, eu voltei para cá em 92, em 94, eu fui cobrada. Eu me cobrava muito, né? E ir para os Estados Unidos ou para um país de língua inglesa, né? Porque como eu fiz meu doutorado na França, eu não conseguia falar. Meu francês já não era bom e meu inglês era péssimo, né? Então, eu falei, né? Eu tenho que ir para um país de língua inglesa. E foi quando, então, eu decidi fazer o pós-doutoramento, né? Que eu fui para Stanford. Nessa escolha, teve um peso grande do rock. Carlos Rock, ele tinha feito doutorado com Paul Wender lá em Stanford. E eu encontrei com o Rock numa SPQ, conversei com ele, falei: como é que é o Paul Wender? Ele falou: não, fácil. Fácil de ir, fácil de dar. Mas aí Isso me soa, Arlene, como sabe aquela pessoa que pula na piscina gelada? Aí você pergunta, como é que tá? Ele fala, não, pode pular que tá quentinho, tá ótimo, né? Mas a piscina tá congelando. Na verdade, o Wendell Green também é americano, né? Ele também nunca foi fácil. Assim, sempre foi muito exigente, cobrava muito. E eu nunca tive problema de trabalhar, né? Sempre trabalhei também, então o trabalho nunca foi meu problema. A gente às vezes vê hoje, né, que a gente tem muitos problemas hoje com alunos, né? E alunas que não pode cobrar, né? Tendo que o mundo é outro, né? A gente tem muito problema com cobrança, não é mais bem recebida, né? Eu lembro como era cobrada. Os orientadores não tinham o menor problema de falar barbaridades e a gente falava sim, sem problema nenhum. Enfim, mas aí fui para os Estados Unidos, 96, lá de novo aconteceu quase igual aconteceu em Grenoble. Também meu projeto inicial era um projeto que o Paul Wender me propôs, que era catálise usando ródio, mas o projeto original não deu nada, deu tudo errado, e eu tive que mudar de projeto também quase no final do primeiro ano. Caramba! Então, novamente, eu tive que pedir prorrogação, porque a gente trocou de projeto, e aí, felizmente, o projeto deu certo, tem uma publicação no JACS, consegui fazer o que eu tinha, né, porque seria muito ruim também voltar para o Brasil. Passei um ano nos Estados Unidos, não consegui nada.
Esse era Bolsa CAPES também ou Bem, também CAPES? também Bolsa CAPES. E aí eu consegui um segundo ano. Eu ficaria até março de 98, mas infelizmente em julho de 97 o Tércio faleceu. Verdade, sim. Então eu trabalhando lá, feito doida, eu precisava terminar esse paper, tinha projeto de continuar para um segundo paper, mas quando o Tércio faleceu, o grupo me chamou de volta, porque o laboratório estava sem ninguém. O Tércio tinha vários alunos, né, de mestrado, doutorado, pós-doc, laboratório enorme, novo, tinha acabado de inaugurar o laboratório, e aí o grupo falou, não, vem embora, porque você vai assumir o grupo. Então, fechei tudo que eu tinha que fechar em mês, deixei o manuscrito lá e vim embora para assumir o laboratório do Tércio. Foi quando, então, aí eu nunca tinha ouvido falar de feromônio na vida, né? Chega aqui todo mundo, todos os alunos do Tércio fazendo química de feromônio. Eu falei, meu Deus, então sentei para Mas é estudar. engraçado que são desafios também super interessantes para síntese, né? Sim, mas era uma mudança tão absurda, porque o meu projeto lá nos Estados Unidos era com organometálico, né? Aí chega aqui fazer síntese de voláteis, né? Porque os feromônios são voláteis, você não pode botar no rotovaporador. Era uma coisa assim, uma mudança tão drástica, mas e os alunos todos que eram do Tércio, com tese andando, né? Não tinha como falar, não, agora nós vamos mudar de projeto. Eu tinha que orientar no projeto deles. Eles estavam aqui precisando de alguém que fosse orientador oficial. Então, foi isso que aconteceu. Assim, eu sentei com cada um, né? E eu falei, eu vou estudar seu projeto para depois poder te orientar. Foi isso que aconteceu. E Arlene, assim, queria que você só comentasse um pouco, porque eu acho que isso é um ponto bastante importante, principalmente para você que teve toda a sua carreira, vamos dizer assim, desde a graduação aí na Federal de São Carlos, né? Queria que você comentasse um pouco sobre a importância do Tércio para a síntese orgânica brasileira, né? Porque eu acho que para aqueles que não conhecem, poderem conhecer um pouco mais da história dele e da importância dele na nossa consolidação, né? Ele está lá na nossa base, né? Se não tivesse a participação dele, as coisas provavelmente, a gente teria sofrido mais para chegar onde a gente chegou hoje. O Tércio, assim, acho que ele tem muitas contribuições, mas uma das que eu considero mais importante é o BIMOS. Eu acho que o BIMOS é a nossa reunião, né? A química orgânica sintética se ergueu e foi o primeiro, né, de todas as outras áreas, foi o primeiro evento internacional e que deu exemplo a todos os outros, né? Brasmed, BNCNP, Analítica Inorgânica, as outras áreas se espelharam no BIMOS. E o que foi o BIMOS? O BIMOS começou com um encontro brasileiro de síntese orgânica. E o primeiro, que a gente chama de BIMOS 0, foi em Brasília, que eu não fui. Mas o 0 foi em Brasília, o primeiro foi em São Paulo, eu fui. E o que foi o primeiro encontro? Era aniversário do Nicola Petragnani. E aí se resolveu fazer um evento para celebrar o aniversário do professor Nicola. Nessa época eu estava começando o mestrado com a Úrsula, e a Úrsula virou e falou assim, você vai com a gente para São Paulo, no evento que é aniversário do Nicola. Eu achava que a gente ia chegar lá e ia ser uma festa de aniversário. Mas não, era um evento científico. E eles me puseram para apresentar meu trabalho oral, que naquela época era apresentação oral. Então, assim, vai lá na frente e apresenta. Então, assim, foi a primeira apresentação oral na vida, foi o aniversário do Nicola Petragnani, que se tornou o primeiro encontro brasileiro de síntese orgânica. Aí nós tivemos o segundo e o terceiro encontro brasileiro, o Tércio falou, não vai ser mais um encontro nacional, vai ser um encontro internacional. E passou a se chamar, então, Brazilian Meeting on Organic Synthesis, o BIMOS. E foi um encontro que foi aqui em São Carlos, com grandes nomes da síntese orgânica, inclusive o Paul Wender veio, né? Daniszewski veio, a gente tinha grandes nomes. Todo mundo naquela época falou assim, mas Tércio, isso é loucura. Nós não vamos ter condição de trazer tantos nomes, eram 9 plenary lectures, todos internacionais, grandes nomes. E todo mundo falava, nós vamos ter plateia, nós vamos ter... E o Tércio, nós vamos.
O Tércio foi naquela época, inclusive precisava de dinheiro, né, para pagar passagem aérea, diária. O Tércio foi para Brasília e ele fazia isso com muita frequência. Ele não pensava duas vezes em pegar o ônibus ou pegar o carro e ir para Brasília chorar lá para a CAPES, CNPq, por verba. Ele fez isso várias vezes. Inclusive, quando ele já estava muito doente, ele foi de cadeira de rodas Caramba! para Brasília por causa de um projeto que naquela época a gente estava brigando por um grande projeto. E ele foi de cadeira de rodas. Então, assim, o Tércio deu a vida dele para a síntese orgânica. Eu acho que se a gente tem uma pessoa que realmente deu a vida, foi ele. Ele apostava todas as fichas, ele não tinha minuto que ele falava, não, isso não vai dar certo. Projeto FINEP, os equipamentos que a gente comprou, grandes projetos, ele ia para o Rio de Janeiro, ele ia para São Paulo na FAPESP, então ele não tinha assim, pensa numa pessoa que não recebe um não, que aceita o não, o Tércio não aceitava. Né? Todo mundo fala, não, mas não tem dinheiro. Ele ia atrás, ele conseguia, então esse BIMOS foi todo graças a ele. Ele fez de tudo para conseguir esse BIMOS. Deu muito certo. E depois disso, a gente teve o quarto BIMOS, que foi em Campinas. O quinto foi no Rio. O sexto seria aqui de novo, com o Tércio. Ele ia fazer o sexto. E nisso ele morreu, né? Ele faleceu. E acabou que o Luiz Carlos Dias pegou, mas já estava... O programa já estava pronto, né? O Luiz Carlos Dias fechou a organização do evento que o Tércio estava organizando. Então, eu acho que para a síntese orgânica não tem contribuição maior. O Tércio tem contribuições em várias outras áreas, mas para a síntese orgânica, eu acho que ser o responsável pela criação do BIMOS e a consolidação da síntese orgânica através do BIMOS, né, da gente ter esse evento como sendo um espelho para as outras áreas. Eu lembro que depois do BIMOS veio o BIMIC da inorgânica, veio o Brasmed-Chem da Medicinal Chemistry, o BCNP do PN, então a gente serviu de exemplo para todas as outras áreas. Então, isso a gente deve muito ao Tércio. E mais que isso, né, Arlene? O BIMOS marca a nossa carreira, né? Tô falando agora da nossa geração, a gente sabe exatamente qual é o nosso primeiro BIMOS e a gente vai seguindo, né? Fala só porque você comentou, né, da organização, mas como é que foi participar desse terceiro? Com um monte de gente, grandes nomes, e aí, teve plateia? Como é que foi isso? Eu estava em Grenoble. Você não participou? Ah, bom. O primeiro foi esse terceiro, né, que foi o primeiro BIMOS, foi 89. E eu estava em Grenoble, então eu participei de longe só, eu não estava presente. Mas, sim, foi aqui em São Carlos, se você conhece bem São Carlos, a gente não tinha um grande auditório, mas o Tércio conseguiu fazer. Você já tinha experiência, né, da escola de verão, né? E vocês traziam pesquisadores de fora, então foi uma ampliação disso para o país todo, né? Que a escola de verão é frequentada por todo mundo, do país todo já. Então já tinha ali uma semente. Né? Teve uma escola de verão que eu e o Tércio organizamos que tinha 450 pessoas. Caramba! Numa escola de verão. Então, assim, sempre teve muito público, estudantes vindos de fora do país. E até hoje a gente tem ônibus que vem. Todo ano vem um ônibus do Maranhão, vem do Centro-Oeste, sempre tem ônibus que vem. Então o meu primeiro evento, assim, olhando gente de fora, foi a escola de verão, foi antes da SBQ até. Eu acho que um outro ponto importante a respeito do BIMOS, só para marcar também, o BIMOS colocou a gente no mapa mundi da síntese orgânica, né? Então acho que isso também é uma contribuição do Tércio que é muito importante. Hoje, quando se fala de BIMOS, para qualquer pesquisador da área de síntese fora do Brasil, o cara sabe o que significa, né? E isso, às vezes a gente não dá a devida importância para isso, mas isso tem um peso bastante grande. Então, quando você convida um pesquisador de fora, dificilmente ele vai negar o convite para o BIMOS, né? Por causa de todo esse trabalho que já foi realizado. Isso é muito interessante. E quantos projetos de colaboração surgiram no BIMOS? Quantos alunos foram fazer doutorado, mestrado, pós-doc por causa do BIMOS? Né? Eu acho que esse é o grande produto que a gente tem do BIMOS. Né? Você conseguir trazer as pessoas para cá, mas não só assistir a palestra, né? Mas conversar,
Assim, eu sempre defendo muito o nosso estilo BIMOS, que é todo mundo ficar junto, né? Eu critico muito quando não é possível fazer desse jeito. Porque você tem uma iniciação de mestrado, doutorado, tomando café da manhã, almoçando e jantando com um grande nome, que pode ser eventualmente um prêmio Nobel, isso faz toda a diferença, Não né? tem preço, né? Não tem preço. Acho que não é a grande palestra que conta, é sentar do lado, poder A conversar. galera na mesa, né? Os alunos na Sim. mesa conversando no café da manhã. Sim, Isso acho que é aí maravilhoso. que, né? Quantos projetos não começaram desse jeito, né? Eu realmente dou muito valor ao BIMOS, sempre dou. Sempre assim, quando eu perdi pouquíssimos, né? Os que eu perdi eu estava em Grenoble, o outro que eu perdi eu estava em Stanford fazendo meu pós-doc, mas todos os outros eu fui e não me vejo não indo no BIMOS, faço qualquer sacrifício para estar lá. Acho que realmente vale a pena. E Arlene, você comentou então que você volta do seu pós-doc, né, volta antecipadamente por causa do falecimento do Tércio, né, e é colocada ali como a pesquisadora líder desse grupo, né? De lá até hoje, as coisas mudaram bastante, né? Não só em termos da linha de pesquisa que você iniciou lá na sua volta do pós-doutorado, mas também em termos de infraestrutura, de maneira de gerir o grupo e etc. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como é que foi você voltar e de cara ter que liderar um grupo que, como você mencionou, você teve que estudar para poder orientar algumas dessas teses e como você foi se transformando esses anos até culminar com a formação desse centro sensacional aí de Química Verde, que é referência no Brasil e tal. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Acho que a Fernanda tem algo Antes da Arlene responder, eu queria complementar essa pergunta do Rodrigo perguntando o seguinte: tem algum momento que você sente assim uma virada também dentro da síntese no país, onde a gente agora tem mais tá se consolidando e você sente isso em algum momento? Só para contextualizar por que eu deixei de trabalhar com ecologia química, né? Como eu falei, a questão de feromônios, naquela época, final de década de 90, início dos anos 2000, ainda se acreditava que era possível usar ecologia química para controle de pragas na agricultura. Isso se mostrou inviável por várias razões. Uma delas é principalmente porque os feromônios são compostos, a maioria quirais, o custo para a produção daqueles compostos toneladas, você tem que usar na agricultura, no campo, né? Então você precisa de uma quantidade grande. Isso se mostrou bastante inviável. Ainda quando o Tércio era vivo e depois do Tércio, se tentou, não só aqui em São Carlos, o próprio Pili trabalhou com síntese feromônio, tinha outros grupos tentando, né, levar essa área adiante, mas a gente conclui que realmente era um trabalho assim muito difícil, né? Mas isso mostra um pouquinho do viés que você foi contaminada lá na França da aplicação, né, Arlene? Porque você poderia estar fazendo a síntese, pelo desafio e etc. Mas isso talvez mostre que aquela questão de você colocar aquilo para funcionar de verdade numa escala grande era um objetivo seu desde aquela época, talvez. Então, mas a síntese pela síntese de feromônios, e aí o Paulo Zarbin pode me matar por causa disso, mas na verdade ele é o único que continua nessa área no Brasil, mas é muito difícil trabalhar com feromônio para fazer síntese, porque eu falei, são compostos voláteis, você não pode colocar no rotoevaporador. Então, é um trabalho de síntese que são compostos complicados, né? Muitos são quirais, mas que são voláteis. Então, tinha os nossos alunos, assim, às vezes, esqueci, botei no rotoevaporador, perdeu tudo. Tem que começar do zero. Isso é síntese total. Se você não faz síntese total, você não chega, você pode 10 etapas, você perde tudo, você tem que voltar do zero. É um trabalho muito difícil. Não era uma coisa que realmente, assim, química orgânica sintética, não achava que seria viável a gente continuar. Eu tinha
essa obrigação moral, porque era um trabalho do Tércio, então os alunos do Tércio terminaram. Eu até orientei alguns alunos ainda nessa área, mas aos poucos eu fui realmente migrando. Mas a minha paixão sempre foi trabalhar com compostos para a área farmacêutica. Como você falou, a minha origem, meu trabalho é em Grenoble com Taxol. Eu sempre tive esse sonho, né? Acho que é um desafio enorme aqui no Brasil, como o Eliezer falava, né? Ter um fármaco que fala português. Foi o sonho do Eliezer, infelizmente ele não viu esse sonho ser realizado. Eu espero que eu tenha vida ainda, né, que eu sobreviva para ver esse sonho ser realizado. Eu acho que é um sonho que a gente tem que lutar por ele. Eu sempre gostei de trabalhar nessa área e voltei, né? Mas, paralelo a isso, mesmo na época de feromônios, eu comecei já a ter meus projetos com a indústria, né? Então, a Dow Química, eu fornecia feromônio, que é uma praga do milho, para a Dow, que tem uma fábrica aqui perto de Ribeirão Preto. A gente fez um projeto de extensão e a gente então fornecia feromônio para a Dow. E a Dow pagava a universidade, o dinheiro vinha para a universidade através do projeto de extensão. E isso eu consegui manter bolsas de alunos, comprar reagentes com dinheiro que era já nesse projeto de extensão. Então, mesmo com a ecologia química, eu vi que era possível ter projetos em colaboração com a indústria, né? Que sempre foi um dos meus objetivos. Eu realmente acredito nessa forma de fazer ciência, né? Com a indústria ao lado. Então, o primeiro projeto foi com a Dow, em seguida a gente teve um projeto com a Electro, que é uma empresa de energia aqui do estado de São Paulo, que tinha problemas com cupim, postes. A gente fez um projeto enorme para estudar cupim, que é um inseto social, e usando ecologia química. Então, já com ecologia química, a gente teve 2 projetos grandes, financiados por empresa. Depois disso, eu tive um projeto com a MS, já indo para a indústria farmacêutica. A gente teve uma patente, que foi de uma aluna de doutorado. A MS licenciou a nossa patente. Foi a primeira vez que a gente recebeu royalties. Que legal! E foi interessante. Foi o primeiro projeto do Departamento de Química com royalties empresa, foi esse projeto da MS. Então, dessa forma, a gente foi caminhando, né? Para chegar já na questão do Centro de Química Sustentável, nessa época, 2013, eu já tinha migrado totalmente para Química Medicinal. A gente estava trabalhando com doenças tropicais, um projeto de colaboração com o professor Glaucio Oliva, do Instituto de Física de São Carlos, e a GSK, a GlaxoSmithKline, lançou um programa que chamava Trust in Science, que era já um programa que eles tinham na Inglaterra e queriam que esse programa viesse para a América Latina, porque um dos diretores da GSK lá em Londres era um argentino, o Isur Glove. Ele é argentino, trabalhava lá na Inglaterra, e ele tinha também essa ideia de trazer o Trust in Science para a América Latina. A GlaxoSmithKline, então a GSK, faz uma prospecção de grupos de pesquisa que trabalhassem em áreas que pudessem interessar a indústria farmacêutica. E o nosso grupo foi um dos que foram escolhidos para submeter um projeto direto para a GSK lá em Londres. E eu submeti, então, um projeto que era para trabalhar com doenças tropicais, né, Chagas e Leishmaniose. O projeto foi aprovado, a gente ganhou $200 mil, projeto de 2 anos, da GSK. E com esse projeto, a gente teve essa porta aberta para a empresa, né? A GSK realmente assim, é uma empresa que eu fiquei encantada pela forma como eles trabalham. Eles colocaram, então, esse diretor, que era o Isro, que era lá de Londres, mas nos colocou em contato com um centro de pesquisa de doenças tropicais da GSK na Espanha, em Três Cantos, que é perto de Madrid. Então, tinha 2 pesquisadoras de Três Cantos, lá da Espanha, que faziam toda a direção desse projeto, né, e coordenava com a gente direto. Assim. Era direto a gente ter a indústria, né, os laboratórios de pesquisa da indústria, especialistas na área de doenças tropicais, ajudando e discutindo. Eu fui para Três Cantos
discuti com eles lá nosso projeto. Deu tão certo que a gente tem uma abelha aqui. O projeto deu tão certo que a gente teve uma patente e os nossos compostos foram incorporados à biblioteca da GSK. Então, eu tenho um composto que tem a sigla GSK. Que Tem um legal. número. Ele foi catalogado dentro da biblioteca deles, né? Esse foi um dos grandes orgulhos que eu tenho. Um composto que está lá, GSK, incorporado. E para isso tem que ter um padrão de qualidade enorme. Assim, Esse fala português, né? Esse você pode dizer que fala português. Tá lá, né? Não tá aqui, mas tá lá. Mas aí, o que aconteceu? A FAPESP, nessa época, começou com a ideia de ter projetos que fossem copatrocinados, FAPESP empresa. Então, isso estava surgindo dentro da política da FAPESP de cofinanciamento. A FAPESP financiava 50% e a empresa financiava 50%. E a GSK foi uma das primeiras a fazer esse contrato com a FAPESP. E aí lançou uma primeira chamada, que era um PIP. O PIP a FAPESP faz como se fosse um projeto com uma pequena empresa, mas como eles não tinham naquela época não sabiam onde que ia colocar esses projetos, né, de empresas, ele foi classificado como PIP, teve uma chamada, eu submeti e foi aprovado. Então, era mais $200 mil por 2 anos. Então, foi o nosso segundo projeto com a GSK. E estava nesse projeto andando quando saiu aí a primeira chamada para o Centro de Pesquisa em Química Sustentável. Que isso, a GSK, nessa época, estava extremamente interessada em ter um centro de química sustentável no Brasil, nos moldes do centro que eles tinham lá na Inglaterra. Eles estavam criando um centro em Nottingham e eles tiveram, por várias razões, essa iniciativa de não, nós vamos financiar um centro também no Brasil. E aí teve a chamada, eu submeti e nós ganhamos. Então, foi o terceiro projeto com a GSK e agora já para montar o centro de pesquisa. Esse foi um primeiro centro de pesquisa, na verdade foi o segundo, que a FAPESP acabou chamando depois de Centro de Pesquisa em Excelência em Engenharia. Engenharia porque tinha empresa no meio. Hoje eles estão chamando de Centro de Pesquisa Avançada, porque o engenharia não tem muito mais sentido. A gente começou então isso em 2000, a chamada foi em 2013, nós ganhamos o projeto em 2015 e o centro começou em 2016. Então foram 3 anos entre a chamada e efetivamente o centro começar. Como é que é a experiência de gerir esses grandes projetos, Arlene? Porque assim, uma dor de eu acho que cabeça primeiro das é grandes, bem né? importante falar que a gente precisa ter muita paciência, porque a universidade não está preparada para ou talvez hoje seja um pouquinho melhor, mas na minha época foi o único projeto que a UFSCar teve até hoje, desse tamanho com uma indústria, né? Porque a gente teve vários CEPIDs, os CEPIDs são projetos grandes, mas são 100% FAPESP. Então, era muito complicado a universidade ter um contrato com a FAPESP, com a indústria, com toda a questão de direitos autorais, patente, assim, foi um aprendizado enorme. Então, nós ficamos 3 anos só discutindo o contrato. Hoje é absurdo você pensar isso, né? Porque era o contrato que tinha que ser aprovado pelas universidades. E o nosso projeto era um pouco pior, porque ele envolvia a UFSCar como sede, a Unicamp, a USP, a Unesp e a Federal de Santa Catarina. Todas as 5 universidades tiveram que concordar e assinar o contrato, assim como a FAPESP e a GSK. Então, assim, é uma coisa de louco. É desesperador, Arlene. Eu não vivi, mas já fiquei desesperado só de pensar. Porque, assim, a universidade ainda é óbvio que melhorou, como você mencionou, é óbvio. Eu acho que a tendência é melhorar cada vez mais, mas ela ainda está muito atrasada no que diz respeito à interação com a indústria, contratos. Existe um preciosismo muito grande por parte da universidade
E como você mencionou, quando você coloca universidades diferentes, a gente está falando de preciosismos completamente diferentes e administrar isso para que consiga chegar, eu acho que você tem uma parcela muito importante de fazer esse gerenciamento e eu acho que a GSK também deve ter tido uma paciência fora do normal, porque se fosse uma outra empresa, talvez falasse, esquece essa ideia, deixa para lá e vamos pensar nisso numa outra oportunidade. Não, é insano, assim, quando a gente pensa, o pessoal da nossa fundação, né, quem ajudou a fazer toda a parte de contrato, falava assim para mim, professora, a gente quer proteger a senhora. Eu falei, eu não quero ser protegida, eu não quero proteção, porque assim, eles acham que eles vão roubar as nossas ideias, que vão roubar. Eu falei, gente, vocês estão ficando loucos, né? Ninguém quer roubar nada, eles estão dando dinheiro de graça. O nosso projeto era 15 milhões de reais. Isso há 10 anos atrás. 15 milhões de reais há 10 anos atrás era muito dinheiro. Muito dinheiro. Envolvendo grandes equipamentos, bolsas. Sabe como é que eles vão querer roubar a gente? Eles estão dando de graça, porque o retorno para eles é quase zero. É uma aposta, né? Eles estão apostando. Foi insano, realmente. Mas a gente conseguiu. Acho que era uma coisa assim que eu tinha. Era questão de vida ou morte. Eu vou fazer isso, né? E é engraçado, Rodrigo, você tem uma participação dessa história, porque quando o contrato foi assinado, eu estava onde? No BIMOS de Búzios. Quando teve assinatura na FAPESP, o cônsul e o diretor da GSK vieram, eu estava em Búzios. E a FAPESP me avisou com uma semana de antecedência. Olha, o contrato vai ser assinado tal dia. Eu falei, não posso, eu vou estar no BIMOS. Aí o diretor da FAPESP falou, como assim? Eu falei, eu vou estar no BIMOS. Eu não fui na assinatura do contrato. Eu estava no BIMOS. Eu não fui. Porque eu falei, olha, a gente ficou 3 anos para assinar esse contrato. Bem no dia que eu vou estar no BIMOS, não fui, eu fiquei no BIMOS. E quem estava lá sabe o que eu fiz naquele dia. Mas eu não fui. O nosso reitor foi, né? O reitor da universidade foi e fez a assinatura lá na FAPESP, mas eu não estava presente, porque estava no BIMOS. Isso, então, isso mostra o seu compromisso com o BIMOS, né? Que você mencionou há pouco. Não, mas é sério. Todo mundo falou, você é louca. Você não... Eu falei, não vou. Eu já estava... Eu tinha comprado passagem aérea, estava no BIMOS, falei, vou ficar no BIMOS. E fiquei. Enfim, mas o que é assim, eu acho que a gente precisa deixar muito claro qual a importância de um centro desse, né? Fora toda a questão financeira, o número de pessoas envolvidas. A gente chegou a ter mais de 150 pessoas envolvidas entre professores, alunos, pesquisadores, pós-docs no centro. Eram 17 professores de 5 universidades e a gente conseguiu durante 8, era para ser até 11 anos, a gente acabou ficando em 7 anos, mas durante esses 7 anos o projeto andou, nós tivemos vários eventos, reunia todo mundo e surgiram trabalhos que foram bastante importantes, mas o engajamento foi impressionante, assim, as pessoas abraçaram, né? E o que hoje, olhando, o que foi muito importante é que a gente conseguiu criar novos grupos para trabalhar na área. O exemplo que eu dou muito, que eu sempre dou, é da Cíntia Milagre. A Cíntia, nessa época, foi a Anita Marçaioli que falou, não, convida a Cíntia. A Cíntia estava começando a carreira dela lá na Unesp. E hoje ela é uma liderança na área, né? Então, quanto esse projeto conseguiu alavancar, né, grupos que trabalham, e acho que esse era o grande objetivo, né? A gente difundir o tema, trabalhar com síntese mais verde, né? Difundir os conceitos da sustentabilidade. Acho que foi realmente importante. Uma outra coisa que eu só gostaria de para falar da questão do centro, a GSK sempre falou que o centro não era para desenvolver fármacos, porque isso não tinha sentido. Então, não era nosso papel desenvolver novos compostos para a indústria farmacêutica. E o que eles deram muita ênfase é que a gente trabalhasse na parte de educação, difusão
educação. Então, a gente criou um programa que nós não tínhamos aqui, que era um programa de difusão para as escolas, que era para difusão para a comunidade, né? Legal. Então, com esse centro, a gente conseguiu atingir escolas não só aqui de São Carlos, mas de todo o estado, porque aí tinha, né, a Anita Marçaiola na Unicamp, tinha a Cíntia Milagre na Unesp, tinha o pessoal na USP Ribeirão. Então, a gente conseguiu, pelo menos dentro do estado de São Paulo, fazer esses programas de difusão de ciência e educação que até hoje são importantes, né? Então, eu tenho muito orgulho dessa parte, assim, de sair dos muros da universidade e ir para, né, as escolas públicas e cativar essas crianças, né? Trazer essas crianças especialmente para a questão ambiental, né? A gente tinha programas de educação ambiental e tem até hoje, com o projeto que a gente tem hoje, que é o temático, né? A gente continua fazendo isso. Então, acho que é imprescindível, né? A gente atuar fora dos muros da universidade. Sem acho dúvida. que isso é bem importante. Antes da Fernanda, desculpa, Fernanda. E como é que está o centro hoje, Arlene? Porque você falou que o financiamento podiam ser 11 anos, vocês optaram por 7. Então isso terminou mais ou menos em 2022, não é? 2022, Isso. 2023. Então, na verdade, não foi a gente que optou, foi a GSK que rompeu o contrato, né? Tá. A GSK disse que essa área de química sustentável não fazia mais parte do portfólio deles. Tá. Eles romperam o contrato com a FAPESP. Entendi. Então, o centro, né, o financiamento da GSK acabou porque eles decidiram unilateralmente romper o contrato. Mas, como o projeto estava andando muito bem até então, a própria FAPESP falou, olha, a GSK vai sair, mas se você fizer um projeto temático, legal, tem grandes chances de ser aprovado. Faz né? todo sentido, né? Sim, então eu fiz o projeto temático, ele foi aprovado, mas aí o temático ele é menor em números de pessoas, né? Sim. Então, a gente saiu de 17 pesquisadores para 9, então hoje nós somos em 9 pesquisadores, são 7 aqui do Departamento de Química, e também são só professores da UFSCar, então são 7 do Departamento de Química, um da Engenharia Química e um da Botânica. Tá. Então, a gente diminuiu o número, mas continuamos atuando dentro desse perfil, né? Que era a história do centro mesmo, né? Continuar atuando na área de pesquisa, inovação e difusão. Então, Porque é importante, né? Porque assim, eu acredito que manter uma infraestrutura dessa não é uma coisa simples e não é nada que o Universal do CNPq consiga financiar por 3 anos, né? Então, assim, é preciso que haja fontes de financiamento para que você consiga manter esse tipo de infraestrutura que é super importante para o desenvolvimento da área no país, que ela continue sendo, vamos dizer assim, útil, né? Eu acho que eu acho uma estratégia da FAPESP super interessante, com certeza. Fernanda, desculpa, já cortei a Fernanda 3 vezes já. Não, imagina. A gente está já assim, caminhando para o final da nossa conversa e eu queria tocar num assunto que eu acho que, assim, de certa forma, toda a sua história já responde, né, a esse questionamento que eu vou fazer por si só, mas eu queria saber, assim, você é uma das poucas mulheres que a gente tem de modelo, a gente tem algumas grandes mulheres, mas você é uma das poucas que a gente tem na nossa história e que envolvida em coisas tão grandes assim, que sempre fez diferença. Queria saber de você, assim, quais foram os desafios por ser uma das poucas mulheres nesse mundo? Encontrou desafios maiores do que os nossos colegas nessa nossa área? Olha, eu, Arlene, nunca me coloquei como um problema, né? Eu nunca achei que eu tinha menos condições, até infelizmente coloquei minha família, né? Meu marido e meu filho sempre assim, não do plano, mas eles sabem muito bem que eu sempre dei muito valor para o meu trabalho. Tanto que eu fui mãe tardiamente, porque eu achava que não tinha tempo para ser mãe. Acho que consegui ser, mas nunca deixei de trabalhar por causa. Então, assim, nunca usei esse argumento. Não acho que é uma desculpa, mas eu acho que eu sempre quis trabalhar e adoro o que eu faço. O que eu mais vejo de problema é o preconceito dos outros.
Então, eu acho que a gente tem que muito lutar para deixar de ser exceção. Eu fico muito triste de ver, por exemplo, quando a gente vai para um congresso, incluindo o BIMOS, de que todos os plenary lectures são homens. O BIMOS último teve mulheres? Teve, mas era minoria, né? E eu briguei por causa disso. Inclusive, o próximo eu estou brigando de novo, porque assim, toda vez eu falo, gente, cadê a equidade? A equidade é só no papel, né? Se a gente não realmente não lutar por isso, a gente nunca vai conseguir sair dessa situação, né? De ser sempre uma exceção. A gente não pode ser exceção, né? Não tem cabimento. Então, assim, eu fico muito triste de ver que a gente ainda em 2025 continua sendo uma exceção. Eu não gostaria de ser exceção de jeito nenhum. Especialmente porque convivi com mulheres muito poderosas, né? Helena Ferraz, impressionante, assim, né? Com todos os problemas físicos, motores que ela tinha, e estava lá sempre trabalhando. Então, não tem nada que nos proíba, né? Que nos impeça. A gente não pode arrumar como desculpa sexo frágil, não existe, né? Coisa absurda isso. Mas eu acho que tem um preconceito enorme. Toda vez que as pessoas vão pensar, vou montar qualquer coisa, só vem nome de homem, né? Não tem mulheres para nada. Não é possível que essas mulheres estão escondidas em algum lugar. Tem que ter visibilidade. Acho que a primeira coisa é visibilidade. E para ter isso, tem que ser obrigatório a equidade. Eu acho que a gente tem que partir para isso. Eu sou bem radical nessa história agora. Qualquer coisa que eu faço hoje de evento, eu coloco equidade. E a gente não vai perder qualidade de forma alguma. Eu acho que eu sou muito contra falar, não, a gente vai perder qualidade. Não vai, né? A gente vê pelas cotas, né? As cotas na universidade, quando surgiram as cotas para, né, raciais, todo mundo, vai cair a qualidade. Não, para mim, melhorou muito. A universidade é outra hoje com as cotas. Eu sou super favorável à cota. Eu acho que a gente teve um ganho enorme. A universidade mudou totalmente com as cotas raciais. Então, não estou defendendo que tenha cota para mulher, mas a gente tem que lutar pela equidade. Eu acho que é obrigatório isso. Espero que a gente consiga. Eu acho que uma coisa que você mencionou, Arlene, é muito importante. Eu acho que a questão da visibilidade é fundamental. Que se você não se esforça para dar visibilidade, as pessoas vão estar sempre trabalhando à sombra do que está acontecendo. Então, acho que o esforço que tem que ter é justamente de você encontrar opções dentro dessa equidade, né? É possível, né? Se a gente se esforçar, eu acho que a gente consegue. Mas eu acho que também é uma luta de você mudar o comportamento de que já vem se carregando há diversos anos. E assim, eu não me excluo disso não, porque às vezes o primeiro pensamento você vai, às vezes, nas decisões mais óbvias, né? E as decisões mais óbvias são daquelas que têm maior visibilidade. Eu acho que a gente tem que lutar um pouco contra esse padrão justamente para poder proporcionar isso às pessoas. Eu acho que você está corretíssima nessa visão. Eu acho que a gente tem que tentar fazer isso, por mais que possa parecer difícil inicialmente, mas eu acho que nós temos muitas opções a isso. E como é que a gente pensa, né, no futuro? Porque se você não vê mulheres, né, sendo plenary lectures, presidente da república, sendo governadora, sendo prefeita, reitora da universidade, chefe de departamento, as meninas não vão ter em quem se espelhar. Então, a gente só vai ter um futuro se a gente tiver em se espelhar. A gente precisa dessa representatividade. A gente só tem para inspirar alguém, essas pessoas precisam ter em onde se espelhar. Então, acho que a gente tem que ter em se espelhar, a gente tem que ter exemplos que as pessoas possam falar, não, um dia eu quero estar lá, eu quero ser como ela, né? Pra você ter uma ideia, o departamento de Química, que tem 55 anos, eu fui a única chefe de departamento até hoje. Caramba! Única. O BIMOS, eu fui a primeira a organizar um BIMOS, que era o 13º BIMOS. E fui a primeira secretária-geral de BIMOS. Até então eram só homens. E depois só foi ter outra mulher agora, quando foi em Tiradentes, da Rossi Miriam. Até então era só homem. Então todas as coisas assim, é só homem, 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 homem. Não tem nada contra homem, eu sou casada com um homem, tenho um filho homem, mas, poxa, cadê as mulheres?
Acho que a questão do modelo é essencial. O modelo é essencial para tudo, né, Arlene? Você começa a sua história contando que você teve um excelente professor de química que te inspirou a fazer química. A gente vem ouvindo muito outras histórias e tudo começa assim, sempre com um modelo. Então, acho que a questão do modelo é essencial. O que você falou da dedicação, essa dedicação, a nossa carreira exige dedicação exclusiva levada assim ao máximo, né? A gente é exclusivamente dedicado à nossa carreira e muitas vezes a gente abre mão de uma série de outras coisas dentro da nossa casa. Mas isso é dos dois lados, isso são os nossos colegas. Rodrigo faz isso, nossos colegas fazem isso, a gente também faz isso. Isso é independente do gênero, mas o modelo e a visibilidade são realmente essenciais. E aí, aproveitando essa questão do modelo, né, eu queria saber de você como é que você vê, assim, como é que a gente prepara as novas gerações? Como é que para o futuro da síntese no Brasil? O que você enxerga para isso? Olha, eu acho que, primeiro, era extremamente importante a gente colocar químicos orgânicos sintéticos na indústria farmacêutica no Brasil. Acho que a gente conseguiu. Isso eu não tenho dúvida alguma que hoje nós temos grandes químicos orgânicos sintéticos na indústria farmacêutica. Esse era o primeiro passo para que a gente tenha no futuro uma síntese orgânica consolidada. Porque a indústria farmacêutica, ela depende de nós, né? Ela depende da síntese orgânica. Todas as várias outras indústrias dependem, sim. Mas acho que a farmacêutica é aquela que realmente a gente mostra o nosso valor. Posso fazer só um parênteses, que você começa falando disso e eu esqueci de comentar. A ideia de colocar sintéticos na indústria, no Brasil. Mas tem uma coisa que eu queria comentar também, que a gente viu ano passado, a gente fez o webinário e a gente chamou vários pesquisadores brasileiros que estão fora do Brasil dentro da indústria. Assim, acho que 95% eram ex-alunos da Arlene, né? Então, esse viés e toda essa formação é algo que realmente influencia muito, né? Só esse parêntese. Então, eu acho que realmente, assim, a gente vai conseguir avançar o dia que a gente tiver uma indústria farmacêutica forte no Brasil. E não mais uma farmoquímica, na verdade, né? Que faça síntese de fármacos aqui, ou que pelo menos consiga parte da rota sintética ser feita aqui no Brasil. E para isso a gente precisa ter químicos orgânicos sintéticos lá. É imprescindível. Eu acho que a gente começou, nós temos grandes profissionais hoje. Esse é um ponto que eu acho que para o futuro é importantíssimo ter esse referencial. Então, meus alunos hoje, mestrado, doutorado, eles olham isso. Eu não quero não que ser professor seja ruim, muito pelo contrário, a gente precisa de grandes professores, mas eles olham para não, eu quero fazer síntese na indústria. Então, isso eu acho que é extremamente importante. E uma vez que a gente coloca esses profissionais, a gente volta a ter esse feedback. Eu realmente acredito que a gente precisa ter colaboração com a indústria. Eu acho que as agências de fomento não vão dar conta de manter nossos laboratórios. Ciência orgânica é cara, não é uma área barata. Infelizmente, muitos locais no Brasil não dá para fazer por causa da infraestrutura que a gente precisa. Nós precisamos de um bom almoxarifado, a gente precisa de bons equipamentos. Então, não é fácil fazer síntese orgânica e depender 100% de verba pública para isso, infelizmente, não dá. Precisamos ter projetos com indústrias para cofinanciar o nosso trabalho. Então, é um caminho de duas voltas, né? A gente fornece mão de obra qualificada para a indústria. Esses alunos nossos, comigo foi bem assim, vários de meus ex-alunos voltaram, nós precisamos fazer um projeto junto. Na Blanver, por exemplo, eu tive um projeto grande com a Blanver, foi o último que eu tive com a indústria farmacêutica, que era justamente uma ex-aluna minha que estava na Blanver. Aliás, duas, que era a Rafa e a Patrícia Baraldi. Então, é uma via de mão dupla, né? A gente vai para a indústria volta para a gente, e eu acho que assim a gente cresce. A gente vê que esses projetos da indústria são desafiadores. Então, traz uma nova linha de pensamento também para a gente pensar em fazer novas reações que sejam viáveis, que possam ser aplicadas na indústria. Isso eu acho que treina muito bem nossos alunos, porque uma coisa é você fazer uma reação que tem em 2, 3 miligramas, outra coisa é 10 quilos. Como é que a gente sai disso? As tecnologias que a gente tem hoje, né? Então, o Rodrigo com fluxo, né, reações em fluxo, os reatores são uma opção super favorável para a gente avançar. A gente está fornecendo ferramentas que são viáveis, que são opções para a indústria, e a gente cresce junto.
eu penso que a gente, com isso, desperta interesse dos alunos. Então, eu tenho recebido muitos alunos que vêm, ai, professora, eu queria trabalhar com a senhora porque eu sei que só tem projeto com a indústria. Então, isso atrai alunos, né? E não é propaganda, não é marketing, mas é efetivamente porque eles veem que tem campo profissional lá na frente, né? A gente precisa saber que essas pessoas um dia vão terminar o doutorado e tem que ter trabalho, tem que ter emprego, tem que ter, né? Vão poder sustentar a família deles e vão contribuir com o desenvolvimento desse país, né? Esse país tem que desenvolver, né? A gente não pode continuar 100% dependendo da China e da Índia para fármacos, né? Para IFAs. Precisa aprender a fazer, ensinar como se faz, aprender com eles e, quiçá, um dia, quem sabe, teremos uma que fale português. Por que não? Eu acho que nessa vertente que você comentou, Arlene, eu acho importantíssimo, concordo 100% com tudo que você falou. Eu acho que a única coisa que a gente ainda precisa trabalhar mais é em estreitar essa distância da universidade com a indústria, principalmente num tema que você já tocou, que se chama contratos, porque isso afasta demais a indústria, principalmente no tempo que se leva para você poder assinar um contrato com a universidade. A gente sabe que os tempos da indústria são diferentes dos nossos, a urgência é diferente, né? Mas a gente precisa estreitar mais esses laços. Eu acho que a ESSO foi um evento que ajudou muito a trazer a indústria para mais próximo da síntese orgânica de uma maneira geral, mas a gente precisa disso não só para a gente poder dialogar mais com a indústria, mas também da gente saber quais são os problemas. Porque muitas vezes eu vou nesses eventos mais voltados para a indústria e eles ficam falando, a universidade não faz nada aplicado. Eles têm que fazer mais coisa aplicada. E muitas vezes o que eu retruco a eles, eu falo, gente, mas a maioria das pessoas na universidade não sabe qual é o seu problema. Você já chegou para eles e apresentou o seu problema para saber se alguém tem a solução para aquilo? Então a gente ainda precisa melhorar essa troca de informações ou criar um fórum onde isso pudesse ser discutido melhor para que essa interação fosse cada vez maior e a gente pudesse realmente ter um futuro mais promissor ainda para essa interação academia-indústria. Nós temos aqui uma unidade Embrapi. E a Embrapi abre portas, viu? A Embrapi realmente Nós tivemos... A Embrapi foi aprovada durante a pandemia, 2021, e hoje, em 4 anos, o número de projetos assinados rapidamente, a universidade aprendeu. A Embrapi tem essa facilidade, né? A contratação ela é super eficiente. É uma exigência da Embrapi. Você não pode se tornar uma unidade Embrapi se você não tiver contratos ágeis. Então, a Embrapi fala que o máximo 15 dias, olha só. A gente nunca bateu esse recorde de chegar a 15 dias no contrato, mas a nossa média tem sido 45 dias, contrato assinado. Então, a universidade aprendeu a fazer. Nós temos um escritório hoje dedicado a contratos da Embrapi, e a Embrapi abre portas. Foi um ganho enorme a nossa unidade Embrapi ter sido aprovada, e acho que a gente conseguiu dar uma virada em todas as áreas, porque antes eram projetos eventuais, por iniciativas de um professor do outro. Hoje não, né? É uma unidade, portanto, é uma instituição que está lá, portas abertas. E a gente tem grandes projetos hoje com a Embrapi. É bem legal. É mais uma vez modelo, né, Arlene? A gente vai de 3 anos para 45 dias, na verdade, o que a gente vem fazendo e vem construindo é sempre em cima de modelo, né? Então, acho essencial. Acho que a gente está chegando já no fim, né? E acho que a gente queria agradecer você, Arlene. Foi, assim, uma conversa maravilhosa, cheia de história, cheia de inspiração para a gente, né? Caminhos que você foi abrindo e foi deixando um monte de modelos para que a gente possa seguir. Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser bem bacana para as pessoas poderem ouvir. A gente vai querer depois as fotos dos seus espectros para a gente poder guardar para a história. A gente vai querer, eu quero ver esses espectros, eu quero ter também esses arquivos.
Arlene, eu Gente, queria te agradecer imensamente. Eu conhecia, vamos dizer assim, parte da sua história, não conhecia todos os detalhes. É fascinante. Eu acho que você é um exemplo, você é uma das pioneiras aí da síntese orgânica no Brasil. E queria te agradecer muito por você ter separado um pouquinho do seu tempo. Eu sei que as nossas agendas são sempre complicadas, né? Mas queria te agradecer muito por você ter dado oportunidade para a gente conversar hoje. Acho que é fantástico. Acho que as pessoas têm muito o que escutar e aprender um pouco com a sua trajetória. Então, só tenho a te agradecer. Muito obrigado. eu que agradeço, gente. Muito obrigada e parabéns de novo pela iniciativa. Acho que vocês realmente estão dando oportunidade para, né, para quem não conhece a história da ciência orgânica, conhecer um pouquinho. Parabéns. Obrigada. Obrigado.